Vamos supor que Jair Bolsonaro seja reeleito em 2022. A gente sabe que as consequências para o país seriam nefastas, mas uma tentativa de refletir o que seria esse segundo mandato é o que eu faço no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Período de férias eu continuo aqui mandando os vídeos diariamente para você, porque você sabe. Se você tá pintando pela primeira vez aqui, vamos lá. Meu filho, minha filha, se inscreva agora aqui no canal. Se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Até mesmo eu estando de férias, tem vídeo inédito por aqui, como hoje, por exemplo. Não deixo vocês na mão. Todo dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo, eu estou por aqui no YouTube trazendo vídeos novos com os assuntos que eu sei que você gosta. Cultura, democracia, cidadania, história, política e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha os vídeos que diariamente eu publico por aqui e eu ganho a sua nobre companhia. É um prazer contar com a sua companhia aqui no canal. E já ative as notificações, clique aí no sininho, porque eu posto o vídeo, o YouTube lhe avisa e você já assiste. E aí a gente fica nesse círculo virtuoso, beleza? Vamos supor que Jair Bolsonaro vença a eleição de 2022 e parta para um segundo mandato. O que poderia acontecer? Qual o cenário possível? Então, primeiro, a gente tem que pensar que estamos aqui terminando 2020, terminando o primeiro tempo do primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Ele vai ter que desenvolver algo a mais nesses 2 anos seguintes para conseguir uma reeleição em 22. Tenho a impressão que ele, embora as pesquisas todas coloquem ele como favorito num cenário atual, eu tenho a impressão que as consequências da pandemia para 2021 farão com que aumentem a pressão aumente sobre Jair Bolsonaro em relação à inflação, em relação ao desemprego, em relação à vida cotidiana das pessoas mesmo. A economia costuma ser o grande motor, o grande trunfo de uma eleição para reeleger um projeto ou para derrubar o projeto e colocar outro no seu lugar. É do ciclo democrático. Então eu tenho a impressão que, caso Jair Bolsonaro consiga ser reeleito em 22, duas coisas têm que acontecer, né? As investigações que envolvem seus filhos, as investigações das manifestações antidemocráticas, as investigações em relação aos inquéritos da fake news, todos têm que ser bem resolvidos no âmbito jurídico. Ou pelo menos a situação econômica seja tão boa que a pessoa, mesmo vendo essa situação complicada, releve os problemas. Quer um exemplo? Primeira reeleição de Lula. Aliás, a reeleição de Lula, não é a primeira. A reeleição de Lula. Tivemos o escândalo do mensalão no primeiro mandato de Lula, mas a situação econômica estava tão confortável em 2006 que a população não hesitou em encaminhar Lula para um segundo mandato. Então, para Bolsonaro, para que as pessoas superem essas crises éticas, vindo dos problemas de rachadinha dos filhos de Bolsonaro e do próprio gabinete dele, esses problemas vindo das manifestações antidemocráticas e do financiamento da estrutura das fake news durante a campanha, para que isso seja superado na opinião pública, teremos que ter um cenário muito confortável na economia. Hoje, o teto de gastos limita o gasto público, né? Hoje, a gente sabe das limitações que o governo teve para criar um novo Bolsa Família, chamado agora Renda Brasil, que aí já não deixou de ser Renda Brasil, vai e volta, vai e volta. As dificuldades em aprovar uma extensão do auxílio emergencial por mais tempo, ou uma ampliação desse auxílio emergencial. Então, tudo isso tem que ser levado em conta que o governo encontrou travas no teto de gastos para ampliar o seu gasto e aumentar, ou pelo menos manter a sua popularidade, que vem nessa crescente, devido, a gente sabe, muito por conta do gasto emergencial realizado durante a pandemia. Então vamos lá refletir. Para Bolsonaro chegar viável em 2022, é preciso que a situação econômica melhore. Desemprego, o dinheiro volte a circular, as empresas tenham um respiro, os trabalhadores tenham um respiro, as suas contas, a inflação tem que estar controlada. Tudo isso para viabilizar uma reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Então a gente tem que partir do pressuposto que, no caso de Jair Bolsonaro ter sido reeleito em 22, as questões jurídicas ficaram para trás, ou não deram em nada, ou se deram, não, a população não entendeu isso como uma situação mais grave do que a questão da economia, e a economia tem que ter funcionado. Ou seja, provavelmente o governo terá burlado de alguma forma o teto de gastos. Ou derrubou isso legalmente, ou criou um puxadinho, deu uma pedalada, alguma coisa se fez para contornar o teto de gastos. E aí que entra
a experiência do segundo mandato. Nós temos 3 ex-presidentes que tiveram um segundo mandato: Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Cada um com uma experiência distinta. Jair Bolsonaro pode pegar o caminho de Lula. Estou aqui falando em tese, não estou falando que vai pegar. Qual foi o caminho de Lula? Chegou ali na reeleição de 2006 com dificuldades, no momento de reeleição, mas aí engrenou, foi para o segundo turno, tinha a esperança de que Lula venceria no primeiro turno de 2006, não conseguiu vencer no primeiro turno de 2006, foi para o segundo contra a Alckmin, e a Alckmin conseguiu um desempenho bastante vexatório, porque ele conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, na eleição de 2006. A Alckmin conseguiu perder votos do primeiro para o segundo turno, algo muito raro, muito pouco registrado na história dos segundos turnos do Brasil. Lula vem, faz uma segunda administração ainda melhor avaliada que a primeira e reelege com alguma facilidade Dilma, sua sucessora do seu campo político, uma pessoa que nunca tinha tido nenhuma experiência de mandato. Sequer vereadora de Porto Alegre havia sido antes de ocupar a presidência da República. Então esse é o cenário de sucesso de um segundo mandato, onde a pessoa termina com uma avaliação muito positiva e consegue eleger o seu sucessor. Esse seria o cenário Lula para Jair Bolsonaro. Ao cenário Fernando Henrique Cardoso, que a pessoa termina o mandato, mas tão desgastada, tão queimada perante a opinião pública, que o próprio aliado do seu partido, naquele contexto, José Serra, que concorre contra Lula, esconde Fernando Henrique na sua campanha eleitoral, para o José Serra parecer mais um candidato de oposição do que de situação. Tão desgastado estava o nome de Fernando Henrique Cardoso ao longo do seu mandato, do segundo mandato. Por quê? O tal do estelionato eleitoral. Vendeu-se que o Brasil estava num cenário de muita tranquilidade. Em 1998, Fernando Henrique ganha no primeiro turno de Lula. Assim que ganhou, antes mesmo de tomar a posse para o segundo mandato, muda-se a política cambial, o dólar dá uma disparada, cavalga, vai a valores inacreditáveis para o contexto. Hoje, perante hoje, é uma piada. Mas então vamos fazer o recorte daquele momento, né? Final de 1998 e início de 1999. E Fernando Henrique Cardoso não dá conta da crise maior que era o desemprego no seu segundo mandato. Então, tenta-se o impeachment vai à votação, inclusive. Fernando Henrique Cardoso vence, sem o menor problema, ele vence uma votação de crime de responsabilidade na Câmara dos Deputados, mas termina o mandato de forma melancólica, sem conseguir eleger o seu sucessor. Essa é outra hipótese, caso Jair Bolsonaro, por exemplo, rompa ou com o teto de gastos agora no primeiro mandato, consiga uma aprovação popular que lhe garanta uma reeleição e ele tente corrigir a rota no segundo mandato, talvez essa popularidade se perca, ele veja algum nome da oposição crescendo e ele não consiga estabelecer, fazer seu sucessor lá em 2026, certo? A terceira experiência de segundo mandato que temos é a de Dilma Rousseff, onde vendeu-se um cenário de muito conforto e muita tranquilidade em 2014, embora os índices macroeconômicos já colocassem que as coisas estavam desandando, mas o desemprego ainda segurava. Mas no que virou de 14 para 15, o Brasil já vivia um momento de polarização extrema. A Dilma vence por um triz, já essa não foi uma vitória confortável, e ela começa a pegar elementos de uma política neoliberal para trazer para o seu governo. Ou seja, ela não consegue conquistar os corações daqueles que já votaram no projeto neoliberal de segundo turno, que era o Jair Ness. Também não desagrada a sua base eleitoral que havia votado no projeto, não tinha mais poder de fogo, não tinha mais caixa para manter o gasto público nos patamares que estava sendo feito no primeiro mandato, e entra o tal do estelionato eleitoral. Somado isso ao inegável lawfare que o Partido dos Trabalhadores sofreu durante a Lava Jato, você tem um cenário que Dilma sequer consegue terminar o segundo mandato. Ela é empichada lá em 2016, sendo que Michel Temer, seu vice, termina o mandato nos 2 anos e meio seguintes com um projeto que não tinha nada a ver com aquele endossado pelas urnas em 2014. Era um projeto que não foi legitimado pelas urnas. O que é diferente do Senado de Bolsonaro. Por mais que a gente discorde de todos os absurdos ditos, é inconteste que ele venceu nas urnas e a população endossou esse projeto. Ou aquele projeto, que não é mais o projeto de Jair Bolsonaro, mas aquele projeto de 18 foi endossado nas urnas. O projeto de Michel Temer, aquela tal ponte para o futuro do MDB, não tinha endosso das urnas de 2014. Era outro projeto que foi votado pelas pessoas. Tudo isso tem consequências para a percepção da democracia que a sociedade tem. Então, Jair Bolsonaro, ele tem essas possibilidades de acordo com a história. Ser empichado, por conta de perder base eleitoral e não conseguir entregar aquilo que uma elite que o endossou na eleição, na suposta reeleição, esperava.
terminar, conseguir segurar, se acertar com o Congresso e segurar o mandato para entregar de forma melancólica, como Fernando Henrique Cardoso fez, entregando o governo para um nome de oposição, ou a hipótese Lula, de conseguir ajustar as coisas, conseguir fazer o desemprego ficar em níveis bastante modestos, fazer o dinheiro circular, as pessoas sentirem uma melhora, um bem-estar maior nas suas vidas e reeleger o sucessor de Bolsonaro, aquele indicado. Então, são esses três cenários possíveis. O que eu acho que vai acontecer, não sei. Eu não sei nem se Jair Bolsonaro terá força para ser reeleito. Tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte. Estamos a metade do primeiro mandato. Mas como esse momento, daqui os vídeos de férias, são para elucubrações, são para especulações, para a gente refletir cenários, eu achei que esse vídeo tinha a ver com hoje. Quero saber a sua opinião. Você acha que, numa hipótese, vamos partir da hipótese que Jair Bolsonaro vença, como seria um segundo mandato de Jair Bolsonaro, dependendo desse cenário dado? Que ele já teria recuperado a economia, né? Porque para ele vencer, naturalmente, tem que ter ofertado uma melhora de vida para o nosso povo. Então, ele conseguiu melhorar a economia nesses 2 anos aí que restam de mandato, consegue uma reeleição. Como é que seria um possível segundo mandato de Jair Bolsonaro? Deixo essa pergunta para você. Quero ver aqui nos comentários. Deixe seu comentário, quero ler você. Se você chegou até aqui, é porque você curtiu o vídeo. Por favor, deixe seu like. É importantíssima a sua interação positiva para a plataforma reconhecer e fazer esse vídeo chegar mais longe. Beleza? Rapaziada, férias rolando, mas todo dia vídeo novo por aqui. Eu não deixo vocês na mão. Beleza? Um forte abraço e é nóis!